Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí começar a estudar gases perfeitos, beleza? Então olha só, eu queria que você imaginasse uma piscina de bolinhas, tá legal? Parece que eu fui criança no momento errado, né? Quando inventaram essas piscinas de bolinhas eu já estava meio velho para brincar com isso, mas eu acho que isso deve ser um barato, né? Mas eu queria que você imaginasse que ao invés de ele estar cheio de bolinhas, elas estarem as bolinhas soltas e flutuando aí por algum motivo e se mexendo, as bolinhas ficam aí. Bem, pessoal, se você vê em nível microscópico, o que acontece com os gases é mais ou menos isso, tá legal? E, como a gente já estudou em hidrostática, né, a pressão, ela é uma das grandezas que vai nortear o estudo dos gases, tá legal? Então, vamos imaginar que a gente tem um número fixo de bolinhas aí, mas elas estão sempre em movimento, elas estão meio que flutuando aí. E a pressão, o que é? Força dividido pela área, tá? Então, você tem algumas áreas aí, né? Imaginar, no caso, seis paredes aí, como se fosse um cubo, por exemplo. E cada vez que você esbarra em uma dessas paredes, você faz uma força e essa força é distribuída por essa área. Então essa é pressão, legal? Então vamos imaginar como se fosse um salão de baile que as bolinhas estão aí cantando devagarinho, ai, ai, minha mãe, e de repente toca um rock lá, tirei o pau no gato, sei lá, uma pauleira lá, e elas começam a se mexer mais. A temperatura, como eu já falei antes para vocês, é a medida da agitação molecular. Então, se você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação molecular, é como se esse baile estivesse tocando uma música mais agitada. Isso acontecendo, você vai ter mais choques e mais força numa área que já é conhecida. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Agora vamos imaginar que por um motivo qualquer essa caixa venha se expandir. Se essa caixa venha se expandir, o volume vai aumentar. O volume aumentando, as bolinhas vão ter que andar a distâncias maiores para poder se chocar. Diminuindo o número de choques, diminui a força. Então, o volume é inversamente proporcional à pressão. Beleza? Então, se você juntar isso tudo, você vai ter que pressão inversamente proporcional ao volume e diretamente proporcional à temperatura. Legal? Juntando tudo, você tem que pressão multiplicado pelo volume dividido pela temperatura é uma constante. Então, PVT, essa conta aí, né, pressão multiplicado pelo volume dividido pela temperatura, sendo uma constante, ou seja, uma condição final, vai ser igual a π/T, ou seja, uma pressão inicial, um volume inicial multiplicado dividido pela temperatura inicial. Tá ok? Tem algo importante a falar sobre a temperatura, mas deixa chegar no gráfico que vocês vão enxergar melhor, combinado? Então, avançando aí, ó, eu tenho que PVT é igual a π/T. Mas se eu tirar o volume de jogo, ou seja, se o volume for constante, então, ó, iso igual métrica, tamanho, tá? Então, isso aí pode ser isométrica, também pode ser isovolumétrica. Concordam que é sinônimo? Agora eu tenho mais um sinônimo, tá ok? Ela pode ser isocórica. Tá vendo o grego aí, coros, quer dizer alguma coisa de tamanho, aí saber a etimologia vocês vão me perdoar, é um pouco demais para mim, mas vem do grego, beleza? Então, como PVT é igual a π/T, mas isso aqui é igual, eu posso cortar, concordam? Então fica PT é igual a π/T. Fazendo aqui no gráfico, pressão, temperatura, e aqui a gente tem um detalhe que eu já vou falar para vocês. Deixa eu guardar um pouquinho mais a surpresa, apesar de você já estar pensando que isso aqui, ó, tem uma risadinha aí, tem uma letra K perdida, legal? O que vai acontecer? Isso aqui é um gráfico linear, uma função de primeiro grau. Então, ele vai ter uma expressão de uma reta aí. Mas só que não é uma reta qualquer, uma reta onde, se a pressão for zero, a temperatura vai ser zero também.
E em qual temperatura você imagina que não vai haver mais força do gás, não haver mais energia cinética, não vai ter mais nada? Aham, agora você chegou onde eu quero. Essa temperatura vai ser medida em kelvins. Então esse zero aqui não é ok, é o zero absoluto. Legal? Só que essa é uma temperatura inatingível, por isso que eu fiz o gráfico descontínuo nesse trecho. Enxergaram? Beleza, pessoal? Seguindo aí, um outro tipo de transformação, ó, como PVT igual a Povotó, ISO igual baros de pressão, se eu não me engano também em grego, se for em latim vocês me perdoam, mas eu tenho quase certeza que é em grego. Como a pressão é a mesma, eu posso cortar ela, então eu tenho que VT é igual a Votó. Então, ó, mais uma vez, a temperatura em Kelvin. Gente, se falou em gases, falou em temperatura em Kelvin. Legal? Então, se por um acaso você não lembra bem da conversão, basta pegar sua temperatura em Celsius e somar 273 que você vai ter a temperatura em Kelvin. Lembrado? Show de bola. Finalmente, tem mais duas transformações. Isso, deixa eu falar dessa aqui rapidamente, que um gás, ele pode trocar um calor com o ambiente. Se ele não troca calor, ou seja, não tem troca de calor aqui, essa transformação vai ser chamada de adiabática, tá bom? Agora, por que é esse nome? É uma excelente pergunta, eu também não sei. Legal? Agora, se a temperatura é constante, o que vai acontecer? Eu posso cortar T com toque e vai ficar PV é igual a Povó. Meus alunos amavam a brincadeira que eu fazia para fazer um mnemônico desse, né? Que é Povó. Né? O cara está chateado com a avó e fala Povó. Então, ele pode ter essa curva aqui, como pode ter essa curva um pouco mais alta. Essas curvas são chamadas de isotermas. E quanto mais alto o isoterma, maior a temperatura que você está colocando em jogo, legal? Sendo que o produto, pressão-volume, quanto maior a pressão, menor o volume, quanto menor a pressão, a maior o volume, tendo esse aspecto aí de hipérbole, né? Beleza, pessoal? Esse tipo de transformação, onde a temperatura se mantém constante, obviamente isotérmica. Beleza, pessoal? Seguindo aí, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho uma transformação, ó, só tenho V e T. Então, a pressão constante. Pressão constante, então, uma isotérmica, beleza? Então, o que eu vou ter, ó? VT é igual a Votó. Ele está perguntando quanto é a variação de volume nessa transformação, onde o volume inicial era de 10 litros, a temperatura inicial de 127. Aí você põe assim, o que acontece contigo? Você dança, meu parceiro, porque a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, em 127, soma 273 para passar para Kelvin. Vamos lá, 0,400 Kelvin, beleza? É igual ao volume final, que é uma das coisas que você quer saber, até porque não tem como saber a variação de volume se você não sabe o volume final aí, beleza? Assim como tá para a temperatura final, que é 373, aumentou 200 graus, então 600 aqui. Concordam comigo? Tem dúvida? Vamos lá. 273 Celsius mais 127. Opa. Mais 273, só anta. 600, beleza? Então cortou. Aí o que eu vou ter? 60 dividido por 4 é a mesma coisa que 30 dividido por 2 é a mesma coisa que 15 litros. Se eu quero saber a variação de volume, é o volume final, 15 litros, menos inicial de 10, variou 5 litros, beleza? Então as duas respostas estão aqui. Tranquilaço, pessoal? Particularmente eu gosto muito dessa matéria. Legal? Então, suponha que esse tipo de transformação, você tem a pressão em atmosferas, a temperatura em Kelvin. Opa, não tem que transformar aqui, já está em Kelvin, legal? Tem que somar mais nada, porque já está do jeito que a gente precisa trabalhar. Aí ele diz que esse tipo de transformação, ela é uma transformação ISO. Bem, se pressão e temperatura estão variando, quem se manteve igual foi o volume. Então, ela é uma
Transformação isométrica. Tá legal? Ou isovolumétrica, lembrando, ou isocórica. Eu lembro que uma vez um aluno falou assim, pô, professor, não pode cair isocórica. Eu falei, então você combina com os vestibulares, porque tem vestibular que ainda usa isso. É bom que saiba. Eu acho que vai ficar cada vez mais raro alguém usar a isocórica, mas não custa saber, beleza? Então, se é isotérmica, então PVT é constante, só que o V não vai variar, então tem que PT é igual a potó. Legal? E você pode ver que é proporcional. Ó, 1, 250, 3, 750, 4, 1000. Ou seja, cada número desse aqui eu estou multiplicando por 250 e tendo o resultado. Então, se eu quero saber a temperatura em Kelvin para 4,5, tá ok? Poxa, eu posso fazer até de outro jeito, né? Os 1000 daqui, mais a metade disso aqui, mais 125, dá 1125, legal? Se você não enxergou, vamos fazer como mando figurino também. Ó, o que acontece? Pressão 1 está para 250, temperatura, assim como a pressão 4,5 está para a nova temperatura. Legal? Então, o que eu vou ter? A temperatura vai ser 250 vezes 4 mais 250 vezes meio. Enxergaram meio aqui? Aí volta a conta que eu já falei para vocês, que isso aqui dá 1000. Isso aqui dividido por 2 dá 125, então a temperatura final 1125 Kelvin. Lembrando que Kelvin não leva essa bolinha aqui, porque Kelvin é a escala absoluta, ou o zero dele é zero de verdade. Então vamos lá, tem uma outra transformação aqui, a gente está discutindo as transformações ISO. Então, se está variando pressão e volume, quem está constante é a temperatura, então ela é isotérmica. Legal? Então, o que eu vou ter aqui, ó? PV é uma constante. Então, ó, 5 vezes meio. Opa! Meio é 2,5. Então, ó, PB vezes 0,8 vai dar 2,5, ok? Então, PB vai ser 2,5 dividido por 0,8, é 25. 25 por 8 é a mesma coisa que 12,5 por 4. Então, mesma coisa que 6,25 por 2. Mesma coisa que 3,125. Tá legal? Então, aproximadamente 3,13. Então, PB 3,13. E o volume C? Bem, 2,5 é igual a 1 vezes VC. Então, o volume C vai ser 2,5 metros cúbicos. Bem, eu estava esquecendo, né? A pressão aqui, a unidade está em quilopascal. Ah, sim. Gente, para quem não lembra, Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Combinado? Beleza. Finalmente. Gente, eu acho que esse vídeo vai ficar curto, então um assunto que eu poderia discutir no vídeo que vem, né? Porque eu vou continuar ainda com gases. Vou lembrar aqui porque eu já dei essa aula. Número de Avogadro é esse número monstruoso aí. A primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: se você tem duas coisas de algo, você tem um par. Se você tem 10 coisas de algo, você tem uma dezena. Se tem uma dúzia de 12 de alguma coisa, você tem uma dúzia. Se você tem 6 de alguma coisa, você tem uma centena. E se você tem 6,02, que multiplica 10 elevado a 23 de alguma coisa, você tem um mol. Tá legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Agora, da onde veio esse número aí? Os alunos vão ficar assim, pô, os caras não tem que fazer inventando esse número? Não, não é à toa. Se você pegar esse número aqui e multiplicar por esse, dá 1. Tá legal? Então, merece uma calculadora, né? 6,0 vezes 1,2. Se eu multiplicar isso, vai dar aproximadamente 10. Então, ó, 10 vezes 10 elevado a 23, vezes 10 elevado a menos 24. Então, repete a base, somos expoente. 1 mais 23, 24, menos 24, 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Legal? Então, da onde tiraram o número de Avogadro? O número de Avogadro é a quantidade de prótons que você precisa para formar 1 grama de prótons. Tá legal?
Então, se você enxergou isso, fica mais fácil você pensar em termos de estequiometria daí por diante. Beleza, pessoal? Bem, por enquanto é isso. E para todos, aquele abraço.